Boa tarde. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou orientando do professor Fernando Sacomano e hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre investigação numérica da emissão de poluentes em processo de oxicombustão. O objetivo principal desse trabalho é o desenvolvimento de uma investigação numérica de emissões de poluentes em contexto de oxicombustão, motivado pela sua relevância frente a tecnologias de captura de carbono. O enriquecimento da corrente oxidante com oxigênio acarreta em maiores temperaturas de chama, maiores concentrações de CO2 e não descartam a possível presença de nitrogênio gasoso no domínio. Dessa maneira, os principais poluentes associados à oxicombustão são os monóxidos de carbono e nitrogênio. No intuito de modular as temperaturas de chama, assim como as emissões de poluentes, pode-se utilizar de gases de recirculação, como, por exemplo, o CO2. Falando um pouco dos procedimentos, parte de uma etapa de comparação de resultados, com o artigo de Park. Esse artigo trata de chamas de counterflow não pré-misturadas de metano, com corrente oxidante composta por oxigênio, nitrogênio e CO2. Para essa comparação, utiliza o mecanismo cinético de Array 3.0, o mesmo empregado por Park, e são variados os modelos de difusão no intuito de obter a melhor concordância entre as temperaturas máximas de chama obtidas por simulação e os dados apresentados no artigo. Em relação à etapa de investigação, mantém-se o setup numérico de chamas de counterflow não pré-misturadas de metano, empregando o mecanismo de Array 3.0. Em relação aos modelos de transporte, o enfoque é dado em um modelo multicomponente, também chamado de transporte complexo, devido à sua maior consistência com o fenômeno físico modelado, isso é, o cálculo individual das difusividades binárias das espécies envolvidas nas reações. O resultado principal dessa etapa é a análise dos índices de emissão dos monóxidos de carbono e nitrogênio. Bom, falando um pouco agora dos resultados, a etapa de comparação permite analisar a influência dos modelos de difusão empregados. Para isso, se utiliza de gráficos de temperatura de chama em função da fração molar de CO2 e da fração molar de oxigênio na corrente oxidante. Nesses gráficos, as linhas contínuas representam os dados numéricos e os marcadores representam os dados estéreos de Park. À esquerda, tem-se o gráfico de temperatura máxima de chama para o modelo de difusão de média de mistura. À direita, para o transporte complexo. Os dois para os quais observou-se a melhor concordância. Tendo em vista as imagens, é possível perceber que ambos são satisfatórios para replicar os resultados de Park. No entanto, o enfoque será dado ao modelo de transporte complexo, como dito anteriormente, devido à sua maior consistência em relação ao modelo físico, a fenômeno físico modelado. Agora, já falando um pouco da parte de investigação, utiliza-se de gráficos de índice de emissão em função das frações molares de CO2 e de O2 no domínio. Falando um pouco dos índices de emissões de CO, à esquerda, observa-se um crescimento monotônico das emissões com o aumento da concentração de oxigênio na corrente. Uma tendência semelhante é observada com o aumento da fração molar de CO2 na corrente. No entanto, não se pode dizer que esse crescimento é monotônico. Na verdade, pode ocorrer pontos de máximo para altas diluições. Em relação aos índices de emissão de nitrogênio, de monóxido de nitrogênio, à direita, observa-se uma tendência muito clara de queda monotônica das emissões com o aumento da fração molar de CO2 na corrente. No entanto, a dependência com a fração molar de oxigênio é um pouco mais complexa. Partindo dos pontos de 0,21 O2 na corrente oxidante, observa-se um crescimento considerável das emissões com o aumento da fração molar de oxigênio, para então haver um ponto de máximo e uma queda drástica dessas emissões. Isso decorre de um efeito concorrente entre o aumento da temperatura máxima de chama no domínio e a redução do nitrogênio disponível para consumo na corrente oxidante. Então, como conclusão desse trabalho, podemos falar primeiramente da etapa de comparação de resultados, em que, em geral, houve um processo bastante satisfatório. Reitera-se a preferência pelo modelo de transporte complexo, embora o modelo de média de mistura possa ser bastante satisfatório, com custo computacional reduzido. É importante ressaltar que esse trabalho contribuiu para a síntese de um artigo publicado em periódico. Em relação à etapa de investigação numérica, é evidente a grande influência das quantidades de oxigênio, nitrogênio e CO2 sobre a chama. Ainda ressalta-se que o índice de emissões de CO aumenta, enquanto o índice de emissões de NO diminui com a diluição de CO2, o que indica um efeito possivelmente concorrente. Por fim, fica evidente que um ajuste fino pode ser fundamental para aplicações práticas de recirculação em oxicombustão. Ao fim dessa apresentação, eu gostaria de agradecer à FUSP, ao RCGI e ao meu orientador Fernando pela possibilidade de realizar essa pesquisa. Muito obrigado.